E a glória de Deus não se manifestava naquele lugar. Não tinha um mover do Espírito Santo ali. E não há mover do Espírito Santo numa casa dividida. Não há mover do Espírito Santo numa família dividida. Não tem o agir de Deus. Se a sua casa é dividida, se a sua família está dividida, não tem o poder de Deus agindo dentro da sua casa, no meio da tua família. Assim como não havia em Samaria. Só que Jesus, quando fala para os discípulos, nós vamos passar por ali, Ele quebra, irmãos, uma barreira muito grande e constrói uma ponte. Quando o homem constrói barreira, Jesus vem e constrói ponte, para levar as pessoas a um nível maior de intimidade, a levar as pessoas a se relacionar. E essas pontes precisam ser construídas na minha vida, na sua vida, no meio da minha família, da tua família. Se você tem algum problema, irmão, com algum irmão da igreja, resolva. Porque isso aqui é uma família de muitos irmãos. Eu estava falando na célula ontem, aonde você for, você vai encontrar um cristão, você vai encontrar um irmão, e você vai saudar ele, vai, glória a Deus, vai ter alegria quando você encontra. E muitas das vezes a gente está dentro da igreja e o irmão passa, o outro irmão passa, o outro vê na rua. Pelo amor de Deus. Aí eu quero que a glória de Deus se manifeste nesse lugar, amém? Mas para essa glória se manifestar nesse lugar, nós precisamos, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos viver em união, precisa haver unidade. Nós precisamos estar igual a igreja de Atos dos Apóstolos, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, nos mesmos objetivos, fazendo as mesmas coisas, para a glória de Deus se manifestar. O fogo descia naquele lugar, porque o povo pensava do mesmo jeito, agia do mesmo jeito, fazia tudo conforme a vontade de Deus. E nós precisamos fazer assim. Eu acho um absurdo quando um pai fala: eu não posso ir na casa do meu filho, porque eu não vou com a cara da minha nora. Eu não posso ir na casa do meu pai, porque o meu irmão que está lá, estou brigado com ele. Eu estou brigado com fulano, estou encrencado com ciclano. Quantas oportunidades você já teve na sua vida de se reconciliar, de trazer harmonia de novo para dentro da sua casa, e você com o coração duro de pedra, fala: não vou, eu prefiro não ir, eu prefiro deixar para lá, mas eu não vou. Irmãos, Jesus chega naquela cidade, e ele encontra com uma mulher totalmente destruída, totalmente arrebentada, uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela ainda. Como que Jesus não passaria por aquele lugar sabendo que ali havia alguém que necessitava de salvação? De repente você deixa de ir em determinados lugares, e as pessoas daquele lugar estão precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, e você passa e, não, problema deles. Você vê uma família destruída e você não tem coragem de chegar e falar do amor de Deus. Você vê uma pessoa arrebentada e você fala: ema, cada um dos seus problemas. Será que Deus está habitando no meu coração e no seu coração se a gente tiver esse tipo de atitude? Não, nunca. Nós precisamos ter a atitude que Cristo teve. Os discípulos puxavam: não, lá não, aqui, não, é lá que eu quero ir, é lá que eu quero ir. Irmãos, como é que o povo vai se converter se não tem quem pregue? Como é que o povo vai ouvir a palavra de Deus se eu não me dispuser a falar desse amor de Deus para eles? Porque eu não me dou com fulano, eu não vou falar de Deus para ele. Eu não me dou com ciclano, eu não vou falar de Deus para ele. O que eu queria com Deus eu já recebi. Glória a Deus. Eu vou para o céu. Vai, o céu da boca da onça, se continuar assim. Nós precisamos abrir a boca e expressar o nosso amor, o amor que Cristo nos deu, o amor que Cristo derramou sobre as nossas vidas. Nós precisamos expressar para os outros, falar desse amor. Eu viajo muito. Um dia, hoje eu estava em Araraquara, amanhã eu estou em Barretos, outro dia, e eu estava em Catanduva essa semana. Negócio, eu paro e falo: meu Deus, como o Senhor é bom. Estou ouvindo um louvor do Fernandinho no meu carro, aí encostou um rapaz e falou: você é evangélico? Eu falei: eu sou, irmão. Ele falou: então, rapaz, eu sou desviado. Eu falei: ô glória, vem comigo aqui para a sombra,
um sol de rachar, que eu quero conversar com você. Eu gosto de conversar com o desviado. Ele falou, é mesmo? Eu falei, gosto. Ele falou, eu vou voltar. Eu falei, ô glória, eu creio que você vai voltar. Mas irmão, que igreja você é? Eu falei, sou da igreja batista. Ah, tem uma irmã minha da igreja batista, cara. Esses dias eu fui até meio chato com ela, porque aquilo lá não é crente não. Não pode ser. Ela faz tudo errado. Falei, irmão, mas a palavra de Deus precisa se cumprir, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? Então, de repente é isso que está acontecendo na vida dela. Mas você pode mudar a história dela. Você pode voltar a viver em comunhão com Cristo, retornar para a presença de Deus e ser testemunho para ela, para que ela mude. Eu falei para ele, você acha que é por acaso que eu estou aqui nesse determinado horário e você está aqui nesse determinado horário? Você acha que é por acaso isso? Não é por acaso, irmão, porque você precisa ouvir que Deus tem pressa em te salvar. Ei, moço, esse homem começou a chorar de um tanto, mas chorava, mas chorava, mas chorava. Não é por acaso, irmãos, não é por acaso que Deus nos coloca em determinados lugares. Deus quer nos usar. Eu podia, essa loja que eu parei lá, é uma loja que eu não costumo parar, passo direto. O Nelson conhece a 7, loja do Tavinho, eu passo direto. E esse dia eu parei nessa loja. Foi por acaso, irmãos? Não é por acaso. Assim como não foi por acaso que Jesus foi até Samaria. A ida de Jesus a Samaria trouxe salvação para uma cidade inteira, através do testemunho de uma mulher. Vai lá ver, aquele homem falou tudo que acontece na minha vida. Aquele homem me mostrou tudo que eu faço de errado na minha vida. Por acaso será ele profeta? E houve salvação para uma cidade inteira. Se dependesse dos discípulos de Jesus, aquela rixa, aquela guerra entre samaritano e judeu, estava até hoje. Mas um homem chegou para mudar a história de uma cidade, de um lugar. Você, homem, você, mulher, você tem poder nas mãos, poder de Deus para mudar a história de uma geração. Você tem poder de mudar a história de uma geração, irmão. Não é de uma cidade não, de uma geração inteira. Eu ouço muito dizer, a geração dos anos 60, 70, 90 está acabando, acabou tudo. Não, essa geração que está aí precisa dar prosseguimento em tudo aquilo que nós aprendemos, em tudo aquilo que nós vivemos. Mas eles precisam de ensinamento, eles precisam ser moldados para poder ensinar, para poder capacitar outros. Ou será que o evangelho aqui, depois que essa geração acabar, vai acabar? Com certeza não. Então nós não podemos desistir dessa geração que está aí. Muito pelo contrário, eles precisam de mais atenção do que nós tivemos. Eu falo, eu já vivi mais de 50% da minha vida. Já passei, já estou ladeira abaixo já. Mas tem uma geração aí que precisa de mais de Deus. Eu falo que meu pai, irmãos, o legado que ele deixou para mim, para minha família, foi esse aqui, ó. Esse legado. E qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual o legado que você vai deixar para essa geração? É o legado de dizer, ei, essa geração não vale nada. Ei, essa geração, bando de vagabundo. Ei, essa geração, bando de noiado. Essa geração. Não. Essa geração é a geração que Deus vai levantar profetas, pastores, líderes de excelência no meio da igreja. Essa geração é a que vai dar prosseguimento na obra de Deus. Nós vamos chegar a um ponto de ficar velhinho, sentado na cadeira aí, ouvindo os jovens pregar, falar, glória a Deus, ó, tão cheio do Espírito Santo. Mas essa geração não pode ficar igual os samaritanos, não pode ser criada uma barreira entre nós e essa geração. Essa barreira precisa ser quebrada e nós precisamos envolver essa geração no Espírito Santo. Nós
precisamos trazer clareza ao coração deles, despertar eles, despertar aqueles que dormem, despertar aqueles que estão... Não. Mas depende de mim, depende de você que tem conhecimento da palavra, que tem experiência, que já viveu muito. Depende de nós. Assim como dependia de Jesus quebrar aquelas barreiras e construir uma ponte para onde os judeus passassem ali, os samaritanos acompanhassem eles. Nós vamos voltar para a presença de Deus. Nós não queremos cochear entre dois pensamentos. Nós vamos viver na presença de Deus. Irmãos, pega os dois irmãos lá do filho pródigo. Os irmãos viviam juntos. Quando um cata lá o dinheiro dele e vaza, ele volta. E o pai está de braços abertos esperando ele, abraça, meu filho voltou, que alegria. O outro irmão ficou revoltado. Aquele irmão lá, se ele pudesse, ele matava o outro, falava, não devia ter voltado nunca esse infeliz. Criou ali uma barreira, e aquela barreira teria que ser quebrada pelo pai. O pai chega e fala, meu filho, esse estava morto e reviveu, nós precisamos se alegrar. Nós precisamos ter alegria que seu irmão estava perdido, estava morto, e ele está vivo, ele está aqui com a gente. Ah, pai, mas o senhor vai matar um boi para fazer festa? Você não deixa nem comer um cabrito com meus irmãos? E você... Aí começa a criar uma barreira ali, entre um irmão e outro. Barreiras se levantam para cair. Aonde a glória de Deus se manifesta, não pode haver barreira, irmão. Irmãos, se você tem algum problema com algum irmão aqui dentro da igreja, alguma indiferença, fala, eu não gosto dele, ora por ele, peça perdão para ele, mas eu não fiz nada, ele que fez, peça perdão para ele, amontou a brasa na cabeça dele, mas não continue assim. Eu quero ver a glória de Deus sendo derramada aqui de uma forma tão sobrenatural. Mas se nós estiver dividido, nós estiver rachado, nós estiver quebrado, não vai acontecer, irmão. Não tem como acontecer. Não tem como acontecer, porque na hora que eu estou com o irmão, eu sou falso. Eu agrado, mas na hora que eu estou fora, eu falo mal dele. E na hora que nós se reúne aqui, eu clamo, Pai, derrama da tua glória sobre a tua igreja, Pai. Hipócrita. Eu estou sendo hipócrita. Deus não vai ouvir a minha oração. Deus não vai ouvir a oração desse tipo, irmão. Então nós precisamos nos consertar diante de Deus, amar uns aos outros, mas amar sim, amar mesmo de verdade, não é da boca para fora não. Nós precisamos ter relacionamento de irmão, relacionamento familiar. Nós precisamos voltar à essência. A essência precisa brotar no nosso coração todos os dias. Nossa, meu irmão está carente, está necessitado, eu vou ajudar. Ah, meu irmão meu irmão, é isso aí, irmão. Agora meu irmão está passando dificuldade, problema dele, porque manda fazer besteira? Não é assim que funciona, irmão. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Você quer ver a glória de Deus se manifestar no meio da igreja, dentro da tua casa, no teu trabalho? Ande 100% correto na presença de Deus. 99% vai funcionar? Vai. 100% correto na presença de Deus. Ô irmão, mas é difícil. Jesus nunca falou que ia ser fácil, mas é possível. Irmãos, se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Mas se eu puder ajudar, eu vou fazer o possível e o impossível para ajudar. Se eu tenho condição de ajudar, eu vou fazer o possível e o impossível para ajudar. Aquele povo estava ali, totalmente separado de Deus. O samaritano estava totalmente separado de Deus. Jesus entra na história daquela cidade ali, muda tudo. Aquela cidade é transformada. A glória de Deus começa a se manifestar sobre a vida de uma mulher prostituta. Então, Deus, Ele usa quem Ele quiser. Ah, não é o bonitinho, não é o estudioso, não. Deus pega aquele que está lá no fundo do poço, levanta, molda, restaura e fala, é você que eu quero usar. Você que eu quero usar.
Gideão era o menor da casa dele, a família mais pobre de Manassés. Deus falou: mas é você que eu quero usar, é você que vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Mas é você que Deus quer usar para conquistar essa cidade. Mas eu não tenho conhecimento bíblico, não, mas é você que Deus quer usar, é você. Continua lá. Vai no versículo 9. Olha lá. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então como que o Senhor vem pedir água para mim? Sou uma mulher samaritana. Judeu não se dá com o samaritano. Jesus está pouco se importando quem é samaritano, quem é. Jesus está preocupado em alcançar o coração dela. Jesus está preocupado ali em alcançar o coração daquela mulher, uma mulher perdida, uma mulher adúltera, uma mulher cheia de problemas. Jesus estava preocupado em alcançar o coração dela, não queria saber se havia rivalidade entre judeu, se havia rivalidade entre samaritano, não. Jesus quer alcançar o coração dela. Jesus toca nas feridas dela. Vai lá e busca o teu marido, traz ele aqui para a gente conversar. Eu não tenho marido. Disse bem, já tivesse 5, e o que você tem agora nem seu é de outro. E Jesus foi cutucando, e ela foi: quem é esse aí que sabe da minha vida? Ela corre para a cidade para falar para o povo: vem cá, tem um homem ali que falou tudo da minha vida, revelou tudo que eu fiz. Será ele o Messias? Será ele que vai mudar a história desse povo? Irmão, Deus está revelando para nós hoje problemas dentro da nossa casa, no meio da nossa família, que precisa ser consertado. Precisa haver unidade dentro da nossa casa, amor, compreensão, relacionamento. Eu fico muito aborrecido quando eu vejo um filho falar que não gosta do pai, um pai falar que não gosta do filho. Irmãos, esposa, esposo, a gente consegue escolher. Agora pai, filho, irmão, nós não conseguimos escolher. E todos nós temos defeito. Todos temos problema, temos defeito. Agora de repente uma palavra maldita, mal conduzida, leva uma pessoa a passar a vida inteira sem se relacionar. Eu já vi, eu conheço pessoas que o pai morreu e ele não foi capaz de pedir perdão para o pai. Eu conheço pessoas assim. Que coração duro, miserável é esse? E pessoas que se dizem cristãs, que se chegar aqui, pegar o microfone e falar: ei, eis que o Deus em cuja presença estou, diz que vai chover até o dia 9, tá? Então pessoas que se dizem cristã e não conseguem ter relacionamento, porque foi criada uma barreira, um obstáculo que impede essa pessoa de se relacionar. Mas esse obstáculo hoje vai ser quebrado em nome de Jesus, amém? Esse obstáculo precisa ser quebrado, porque Jesus te trouxe aqui hoje para construir uma ponte sobre a sua vida, ao qual você vai passar por cima de toda dificuldade, de todo problema, e você vai alcançar o coração daqueles que te magoaram. Você vai aprender a pedir perdão, e você vai aprender a liberar perdão sobre as pessoas, porque só dessa forma, irmãos, você vai ver o fluir de Deus na tua vida. E não adianta você vai lá querer dar o jeitinho brasileiro, porque não tem jeitinho brasileiro para essa situação. O jeitinho brasileiro é se render. O único jeito de mudar uma situação desse tipo é se render, é dizer: pai, eu preciso me consertar. É passar óleo de peroba na cara e falar: olha, eu não vou com a tua cara,
mas eu quero te pedir perdão. Eu quero viver em harmonia com você. Eu quero amar a sua vida. Porque até quando, irmãos? Até quando nós vamos nos privar das bênçãos de Deus nas nossas vidas por causa de picuinhas, por causa de probleminhas, de diz que me diz que? Até quando? Até quando eu vou me privar da glória de Deus sendo derramado sobre as minhas coisas, sobre os meus negócios, por conta de probleminha que não me leva a lugar nenhum? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, tanto os irmãos carnais como os irmãos espirituais. Então a glória de Deus precisa se manifestar no meio do povo. Então precisa haver harmonia, precisa haver relacionamento, precisa haver paz no meio da igreja, precisa haver paz no meio da tua casa, no meio da tua família. Jesus te trouxe hoje aqui, irmãos, para quebrar todas as barreiras, todos os obstáculos que te impedem de se relacionar. Como pode você, sendo judeu, pedir água para mim que sou samaritano? Como pode você me ofendeu e agora quer vir na minha casa? Eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo, minha irmã. Nós passamos por uma situação desse tipo, irmãos, quando meu pai faleceu, de vender a casa do meu pai. Teve uma irmã minha que morava lá, eu quero comprar casa, e ela não deu conta de comprar essa casa, e virou um rolo. Os irmãos tudo falando mal dela, desprezando ela. E uma mulher de Deus, pensa numa mulher de Deus, não deu certo, e nós ficamos nessa situação. Ficou um clima tão ruim, um irmão para cada lado, e chato demais. Mas através de oração, voltou a unidade da família. Voltou, houve compreensão, houve perdão, houve choro, houve quebrantamento. Nós somos 9 irmãos. E voltou a unidade da família. Porque nós reconhecemos que uma casa dividida, ela não prospera. Nós somos 9 irmãos, somos 7 cristãos, 6 cristãos, 3 que não é convertido ainda. E esses 3 ficavam fermentando. Porque a palavra de Deus fala que homicida, irmãos, não é aquele que mata só a carne, mas aquele que mata um irmão no coração do outro é homicida. De repente você não vai muito com a minha cara, aí vem outro lá e começa a falar mal de mim, fala, é verdade, hein? Aquele pastor lá, E você mata eu no coração do outro, você se torna homicida. Então você pegava os 3 irmãos lá e na irmã, e os outros absorvendo tudo aquilo. Ficou um clima tão ruim, mas tão ruim, que quando nós vendemos a casa, que fomos assinar a escritura lá, juntou os 9 irmãos para assinar, os cunhados, falei, meu Deus, nós precisamos se unir de novo. E houve perdão, houve quebrantamento, houve choro, e tem a unidade da família novamente. Então os problemas que acontecem no dia a dia da nossa vida não podem nos separar, não pode trazer assim separação entre família, irmão. Nós somos o mesmo sangue, a mesma carne, nós cremos no mesmo Deus, nós temos o mesmo objetivo, o mesmo foco. Se nós tivermos igual a igreja primitiva, trabalhando em unidade, você não tem noção o que a gente pode fazer, o que a gente pode conquistar. Mas se um puxar para cá, outro puxar para lá, outro puxar para lá, falar, não, é o culto do pastor Ismael, não vou lá não, cara. É o culto do pastor Valmir, não gosto dele, não vou lá não. Não vou, só vou de domingo na igreja. Está cada um puxando para um lado. Como é que a igreja vai crescer? Como é que a glória de Deus vai se manifestar no meio da igreja? O povo com esse pensamento. Nós vamos nos tornar igual os samaritanos e os judeus. Lá eu não passo, ali eu não vou.
Eu não quero, eu não faço. Irmãos, chega de coxar entre dois pensamentos. Ô louco, pastor, nós viemos aqui porque nós vamos abençoar o mês. Você fica dando pancada na gente, não é pancada não, irmãos. É abrir o entendimento para que a gente possa dar voos mais alto, para que a gente possa caminhar mais rápido, porque a obra de Deus, nós precisamos, Deus tem urgência, Deus está com pressa. A volta de Cristo está está aí, a volta de Cristo está aí, porque não é possível o mundo do jeito que está, e a gente ficar vendo a banda passar. Não, nós precisamos nos envolver, nós precisamos começar a trabalhar em conjunto, em unidade, porque quando a glória de Cristo, quando a vinda de Cristo chegar, Ele achou a igreja sarada, sem rugas, sem máculas, uma igreja santa, uma igreja ataviada, preparada para o encontro com o noivo, e a vinda dele está muito próxima, a vinda de Cristo. E você vai querer ficar igual eu falei para aquele irmão lá, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos? Você vai querer ficar sem ser escolhido? Eu não quero passar para a tribulação, eu quero subir no arrebatamento. E para subirmos no arrebatamento, irmãos, nós precisamos mudar muito, não é pouco não, nós precisamos mudar muito, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Salvação é para todos, mas nem todos querem ser salvos. Ô louco, irmão, nem todos, porque para ser salvo tem que ter renúncia. Eu preciso renunciar à minha carne todo dia, eu preciso dizer não para o pecado, eu preciso quebrar essas barreiras que me impedem de relacionamento, eu preciso pedir perdão, eu preciso aprender a perdoar. Aí eu começo a pensar em ser arrebatado. Então a capa de religiosidade precisa cair. Essa capa de religiosidade precisa cair. E nós precisamos nos converter verdadeiramente ao Senhor. Irmãos, o que é converter? Estou indo lá para... rapaz, ali tem um buraco ali, deixa eu me converter, mudar de direção. Eu mudei de direção quando aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, amém? Senhor, de tudo que eu fiz até hoje, de tudo que eu tentei, deu errado, então vou entregar minha vida na mão do Senhor e o Senhor vai tomar conta, beleza, e Jesus está tomando conta, está moldando o caráter dele em mim, está me ensinando a palavra, eu estou aprendendo, está legal. Aí aparece um obstáculo, eu falo, rapaz, está gostoso, mas eu vou tentar mais um pouquinho do meu jeito. Aí eu saio da rota e vou tentar do meu jeito de novo. Quebrei a cara, eu vou voltar lá na estaca zero, do jeito que eu era antes, até pior. Por quê, irmãos? Eu tirei da mão do Senhor a minha vida e continuei dando a ela a minha direção em vez da direção dele. Não vai funcionar. Eu não vi nenhum fazer isso ainda que dê certo, tudo deu errado. Então quando a gente resolve entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Primeiro, eu não tenho mais livre-arbítrio. Louco, aí você me chocou. Não tenho mais livre-arbítrio. A pessoa que entrega a vida para o Senhor não tem livre-arbítrio. Quem manda é o Senhor. O Senhor manda e a gente obedece. Então acabou o livre-arbítrio. Nossa, o que eu fui fazer da minha vida, entregar minha vida agora, rapaz? Não tem livre-arbítrio, eu não posso fazer escolha. Não, a melhor escolha você já fez, entregar a vida para Jesus. Deixa Ele cuidar. Esquece esse negócio de livre-arbítrio, de falar que você vai fazer o que você quer da sua vida. Não, Ele vai te direcionar a fazer o melhor, Ele vai te conduzir ao melhor. Então toda vez que alguém falar para você, um crente falar, eu tenho livre-arbítrio, fala, mentiroso, você não tem não. Você não é crente não, hein, rapaz? Você não tem livre-arbítrio não. Você não entregou sua vida a Jesus? Ele não é o Senhor da sua vida? Então o Senhor te direciona. Você tem um patrão dentro da sua firma, dentro da firma que você trabalha, você faz o que você quer? Você faz o que o patrão manda. Então Ele é o Senhor no seu trabalho. Assim como
O Senhor Jesus é Senhor sobre a sua vida e o livre-arbítrio caiu por terra. Livre-arbítrio tem para quem não serve a Jesus. Quem serve a Jesus não tem mais. Então as barreiras, irmão, precisam ser quebradas. Eu faço o que eu... Não faz o que quer, faz o que é direcionado a fazer. Faz o que Jesus ensinou a fazer. Jesus quer moldar em nós o caráter dele, quer nos ensinar a viver segundo a vontade dele. Mas no meio do caminho a gente acha que é muito chato. Eu quando bebia, irmãos, eu achava impossível ir no churrasco e não beber. Falar, isso não tem graça. Não tem graça. Hoje eu vou, como pra caramba, velho. Aí eu falo assim, agora eu descobri porque os crentes comem bastante, né? Não bebe. Só o cara que bebe leva a caixa de cerveja e meio quilo de carne, né? O crente leva 2 guaraná e 10 quilos de carne. Aí ó, tudo... é tudo gordão. Então Deus quer nos ensinar, irmãos, a viver uma vida plena. Não uma vida mais ou menos, mas uma vida plena exige sacrifício. E eu quero que você saia daqui hoje assim. Eu tenho problema com meu irmão, ou aqui ou em casa, eu vou me consertar com ele. Eu tenho problema com meu pai, ou espiritual ou de sangue, eu vou me consertar com ele. Eu tenho problema com meu vizinho, eu vou me consertar com ele. Eu tenho qualquer pessoa que você tem algum tipo de problema, você vai sair daqui hoje convicto que você precisa se consertar, se reconciliar com ele, amém? Essas barreiras precisam ser quebradas, e a ponte vai ser construída para você passar por cima de todo e qualquer obstáculo, amém? Crer, irmãos, no poder de Deus sobre a sua vida. Ele vai te dar força. Se você não tem força para perdoar ou para pedir perdão, Deus vai te dar força hoje, porque não é fácil, principalmente para homem, né? Para nós homens reconhecer que nós estamos errados. Mas calça a cara, pede a Deus força, pede a Deus disposição e vai lá. Rapaz, eu errei com você, você me perdoa. Me perdoa. Ou você errou comigo, mas me perdoa assim mesmo. Você que fez errado, mas eu vou pedir perdão para você. Às vezes as pessoas erram com a gente vira a cara com elas, elas com a gente, e a gente fica naquele... Ninguém cede. Não tem ninguém, nenhum dos dois lados vai ceder. Mas você tendo conhecimento da palavra de Deus, você pode chegar e falar, puxa vida, me perdoa, meu irmão. Ele vai falar, mas eu que pisei na bola com você? Não, me perdoa. Rapaz, você não sabe como é bom isso. Não tem noção como é gostoso isso. Aprenda a perdoar. Não permita mais que seja criado obstáculo na tua vida que te impeça de receber o manifestar da glória de Deus. Deus está disposto a abençoar o povo dele. Agora precisa saber se o povo dele está disposto a receber a bênção. Amém? Eu quero saber se tem alguém aqui que está desempregado, que tem algum problema para resolver na justiça, que esse mês aqui, eu racho a tampa da caixa, nós precisamos resolver esse mês aqui, eu preciso resolver, e eu quero saber se tem alguém aqui nessa situação. Eu quero que vocês venham aqui à frente. Como é o mês da consagração, nós vamos orar por vocês.